Como você reagiria se na madrugada visse um caminhão de sorvete se aproximando de sua casa? Não é dia, e sim madrugada, e o veículo avança lentamente, como se buscasse algo além de clientes. Nos últimos meses, usuários lá do TikTok começaram a gravar vídeos dessa cena em Virgínia, e juntos surgiram rumores sobre crianças desaparecidas, gerando medo e inquietação. Mais de 80 crianças desaparecidas e diversos caminhões de sorvete rodando a noite inteira, aparentemente vazios nas cidades. Alguma coisa muito estranha está acontecendo nos Estados Unidos. Olá, sejam todos bem-vindos e hoje eu trago um caso que está se tornando viral no mundo inteiro. É o caso dos caminhões de sorvete de Virgínia. Será que estão envolvidos em desaparecimentos? Será que essa história de que estão raptando crianças nesses caminhões é real? Na primeira semana de agosto, vídeos começaram a circular nas redes sociais, mostrando caminhões de sorvete circulando à noite nas ruas de Virgínia, Estados Unidos. No começo parecia estranho, mas nada além disso. Porém, tudo saiu do controle quando essas imagens foram associadas a desaparecimentos de crianças. Usuários do Tico e Teco começaram a postar notícias falsas e vídeos falsos de crianças sendo raptadas por esses caminhões. Isso gerou um pânico na população local, pois a notícia estava sendo passada como se fosse verdade. E isso lá naquela rede social é normal. Quantas vezes noticiaram a morte do Faustão, do Didi, do Lula, Bolsonaro? Lá a fake news rola solta. E o pior, tem gente que acredita. Mas o que há de verdade nessa história dos caminhões de sorvete? Bom, os caminhões, sim, circulam à noite, mas a Polícia Estatal de Virgínia afirma que não há evidências de sequestros relacionados a esses caminhões. E sobre as 80 crianças que tinham falado que desapareceram, a polícia informa que entre 3 e 9 de agosto foram reportados 88 desaparecidos, mas a maioria eram menores que fugiram voluntariamente e depois retornaram para suas casas. Todos foram encontrados vivos e saudáveis. Nenhum deles fora raptados por caminhões de sorvete. Mas você deve estar pensando, então por que os caminhões saem à noite? Alguns caminhões em temporadas de calor, em que o sorvete está em alta, aproveitam horários de menor concorrência para vender mais. E esses caminhões são comuns lá nos Estados Unidos. Normalmente eles terminam de trabalhar por volta das 20 horas. Porém, alguns dos vídeos foram registrados entre 21 horas e meia-noite, mostrando que alguns trabalham até mais tarde. E não há nada de criminal nisso. Outros posts feitos por pessoas comuns mostraram esses caminhões simplesmente vendendo sorvetes e doces, mostrando pessoas comprando, sem ninguém ser sequestrado. Então, resumindo, não há provas de crimes. Os casos de desaparecimentos estão abaixo da média lá na Virgínia. Os mitos dos caminhões que sequestram crianças assustam, mas é um exagero. É uma mentira, uma creepypasta criada por algum à toa. Porém, vale um conselho. Se você é menor ou mulher e estiver sozinha, desconfie de tudo e de todos. Se ver um carro suspeito parado em uma rua deserta, seja ele de sorvete ou não, melhor não arriscar. E se for criança, evite conversar com estranhos. Se alguém se aproximar de você com uma conversa mole, corra, grita, peça socorro. Eu, quando criança, tinha lá meus 10 anos, passei por um episódio de quase sequestro. Eu tinha ido para minha avó em uma mercearia do bairro. Eram umas 20 horas.
Mais ou menos isso. Um carro parou. Um homem que estava dirigindo abriu a porta do passageiro e me ofereceu uma bala. Eu disse que não queria. Ele então falou para mim assim: olha aqui para mim, vê quantas horas no meu relógio, eu não estou conseguindo enxergar. Tem como você me ajudar? Na hora eu entendi a intenção dele e saí correndo. Corri muito. Graças a Deus, como eu fui sempre uma criança muito esperta, eu não entrei naquele carro, pois se tivesse entrado, talvez eu nem estaria aqui contando essa história. Então converse com seu filho, explique que existem pessoas mal intencionadas e que se alguém abordá-las, diga que é para correr, gritar, pedir socorro. E quer um conselho ainda melhor? Não dê sorte ao azar. Não deixe seu filho, criança ou adolescente, andar sozinho na rua. Não deixe sua filha, esposa ou qualquer outra mulher da família andar sozinha à noite. Gaste gasolina, busque e leve aonde for. É melhor gastar com gasolina hoje do que você chorar amanhã. No dia 1º de fevereiro de 1974, uma manhã chuvosa em São Paulo, um incêndio devastador tomou conta do então Edifício Joelma, atual Praça da Bandeira. Um curto-circuito em um ar-condicionado no 12º andar deu início a um inferno que rapidamente consumiu o prédio de 25 andares. O fogo se alastrou pelos móveis de madeira, pelos carpetes e pelas divisórias de fibra sintética. Em apenas 15 minutos, já era impossível descer pelas escadas, que estavam tomadas por uma fumaça espessa e por fogo. Os relatos da época descreveram o desespero, pessoas gritando nas janelas, outras se jogando na tentativa de escapar, corpos carbonizados encontrados abraçados, como se a última expressão de amor fosse a única defesa contra o fogo. Mulheres e homens em desespero pulavam do 15º andar, 18º ou até do 20º. Muitos morreram instantaneamente no chão. Os helicópteros que tentavam resgatar não conseguiam pousar e suas cordas nem sempre alcançavam as vítimas. Eles não conseguiam se aproximar do prédio, porque as chamas estavam muito altas e o calor era muito grande, era muito quente. Uma das histórias mais chocantes foi a de uma mãe que do 15º andar soltou com a sua criança nos braços. Ela morreu na hora, mas por um milagre a criança sobreviveu. No total foram 187 mortos e mais de 300 feridos. O edifício foi consumido em poucas horas e o caos tomou conta do centro de São Paulo. Mas entre todas as histórias, uma em particular ganhou um tom sobrenatural. 13 corpos foram encontrados dentro de um elevador. Eles estavam tentando escapar das chamas, mas acabaram presos. Os corpos estavam tão danificados que não foi possível identificá-los. Nenhum familiar os reclamou. Eles foram então sepultados lado a lado no cemitério São Pedro, na zona leste de São Paulo. Uma lápide foi colocada, e nela se lia As 13 Almas. A partir daí, os relatos começaram. Visitantes do cemitério diziam ouvir gritos e gemidos vindo dos túmulos. Um zelador afirmou ter ouvido choros e pedidos de socorro. A solução encontrada foi jogar água sobre as lápides, como se fosse um símbolo para apagar o fogo que os consumiu. E segundo testemunhas, os gemidos pararam. Hoje o túmulo das 13 almas se tornou um local de peregrinação. Muitos deixam um copo de água ou de leite em cima das sepulturas, como forma de aliviar a sede daqueles que morreram em chamas. Relatos de milagres se multiplicaram, curas, empregos, proteção e respostas para quem fazia pedidos com fé. Tem muita gente que diz ter sido curada até de câncer após ter ido a esses túmulos e pedido o auxílio, a ajuda a essas 13 almas. Mas os mistérios não param por aí. Há quem diga que o terreno do edifício Joelma já era amaldiçoado muito antes do incêndio. Segundo lendas urbanas, no século XIX, ali existiu um pelourinho, um local de castigo e mortes. Outros associam o local ao chamado crime do poço, um assassinato coletivo que na verdade aconteceu em um terreno próximo. Ainda assim, a ligação com o Joelma se espalhou e fortaleceu a ideia de que aquela área carregava uma energia sombria.
Funcionários que trabalharam no prédio, depois de sua reconstrução, relataram terem visto aparições, ouviram vozes e gritos nas madrugadas e testemunharam luz e fenômenos inexplicáveis. Quase 5 décadas se passaram, mas o incêndio no edifício Joelma continua sendo um dos maiores desastres da história do Brasil. Ele revelou a falta de estrutura e de segurança nos prédios da época e mudou a legislação sobre incêndios e também sobre as escadas de emergência. Mas ao mesmo tempo deixou um legado de mistério e fascinação. As 13 almas do Joelma, a dor de centenas de famílias e as lendas em torno do terreno fazem parte da cultura popular. Até hoje, o cemitério São Pedro recebe devotos que acreditam no poder espiritual desses mortos anônimos. E você, acredita no poder dessas almas, no poder das 13 almas? Acredita nos milagres atribuídos a elas? Acredita que elas podem curar? O incêndio no edifício Joelma não foi apenas uma tragédia, ele se tornou um marco de memória, de fé e de mistério. A pergunta que fica é: será que as almas daqueles que partiram ainda pedem socorro? Ou teriam elas encontrado uma forma de ajudar os vivos? Se você acredita nas histórias, talvez elas estejam entre nós até hoje, esperando um copo d'água, uma oração, ou simplesmente o reconhecimento de que morreram em um inferno na Terra. Se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no nosso canal. E responda aí nos comentários: você acredita nas 13 almas do Joelma? Ou acha que são apenas lendas criadas pela dor e pela imaginação popular? Existem lugares onde o tempo parece parar, onde a linha entre a realidade e a ilusão se confunde. A história da cafeteria fantasma na Estrada Velha de Santos. Um lugar que aparece e desaparece, como se a realidade mudasse, como se ali fosse um portal para universos paralelos. Prepara-se, porque este relato vai fazer você questionar o que é real e o que é sobrenatural. A Estrada Velha de Santos, ou Caminho do Mar, foi uma das primeiras vias que ligavam São Paulo ao litoral. Iniciada no século XIX e mais tarde pavimentada nos anos 1920, a estrada era o orgulho da engenharia brasileira. Hoje ela está fechada para tráfego de carros, mas continua sendo percorrida por aventureiros em trilhas guiadas. Entre ruínas, monumentos antigos, mirantes e a densidade da Mata Atlântica, circulam lendas que fazem o local ser temido e admirado. E uma delas se destaca: o café que nem sempre está lá. Relatos contam que desde os anos 80, motoristas e caminhantes juram ter avistado uma pequena cafeteria, estilo colonial, nas curvas da estrada. Uns afirmam terem entrado, tomado um café e comido um bolo caseiro. Outros dizem que viram pessoas sentadas, mesa após mesa ocupada, mas quando tentavam se aproximar do lugar, ele desaparecia. Alguns garantem que o café está lá, mas só se revela para quem ele quer. Estranho, não? Uma edificação que desafia as leis da física, aparecendo como uma ilusão, ou quem sabe um portal para outra dimensão. Mas cuidado para não confundir. Existe de fato uma cafeteria real lá, chamada Café 1922, decorada no estilo colonial e aberta a visitantes. Ela fica no percurso da trilha, mas não é a mesma da lenda. O Café Fantasma, segundo os relatos, não tem endereço fixo. Ele surge em pontos diferentes entre as curvas da estrada, sempre envolto por neblina ou naquele silêncio estranho da serra. Uma das histórias mais famosas é de um casal que na década de 90 relatou ter parado no local. Dizem ter conversado com um atendente, tomado café e saído renovados para continuar a viagem. No dia seguinte, voltaram para procurar o lugar, mas ele não estava mais lá. Outros relatam sentir um cheiro forte de café recém-passado, mesmo estando em meio à mata. Já alguns caminhantes garantem ter ouvido barulhos de xícaras, conversas baixas e músicas antigas, ecoando entre as árvores. A grande questão é: estamos diante de uma lenda urbana, uma ilusão coletiva ou um fenômeno sobrenatural real? A Estrada Velha de Santos continua sendo um local carregado de histórias, beleza e mistério.
Seja uma ilusão ou um portal paranormal, a lenda da cafeteria fantasma continua viva. E fica a pergunta: seria este café apenas uma lenda? Ou se trata de um local que existe em outra realidade, outro universo, e que por alguma razão, às vezes, essa realidade se confunde com a nossa? Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos amantes do mistério. Afinal, quantos deles teriam coragem de descer a serra à procura desse café fantasma?